Questão de número 37. Para demonstrar as propriedades da força de atrito a seus alunos, um professor colocou um bloco de madeira de 200 gramas sobre uma placa plana de fórmica inicialmente na posição horizontal, ou seja, ela estava aqui. O professor então começou a inclinar lentamente a placa até que o bloco de madeira começasse a deslizar sobre ela, medindo nesse momento um ângulo de 30 graus, que constatou ser o mínimo de inclinação necessária para o bloco se mover, conforme mostra a figura. Considerando a aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 30 graus igual a meio e o cosseno de 30 graus igual a 0,8, o coeficiente de atrito estático medido pelo professor entre o bloco e a placa foi de aproximadamente. Então, vamos analisar com detalhes, né, esta questão, levando em conta todas essas informações, né, e algumas considerações que irei explicar a seguir para calcular então, né, o valor desse coeficiente de atrito. Seguinte, quando a questão diz que 30 graus, né, é a inclinação mínima para que o bloco comece a se mover, isso significa que a partir de 30 graus, né, ele pode se mover, certo? Porém, para resolver esta questão, vou considerar que o bloco ainda não entrou em movimento, né? Ou seja, no instante em que a placa, em que a inclinação da placa, né, atingiu 30 graus, né, o bloco ainda está em repouso, certo? Bom, com isso, vamos agora então desenhar as forças que atuam sobre o bloco, certo? Apresento aqui as forças, né? São três forças que agem sobre ele. A força normal, né, que surge devido ao contato do bloco, né, com a placa. E essa força é perpendicular à superfície do plano inclinado, né, o da placa. Ela é perpendicular. Tem a força de atrito, né, que impede o bloco de deslizar para baixo. E sua direção, né, é sempre contrária ao do movimento. Então, como ele tende a se mover nesse sentido, né, a força de atrito, a FAT, ela aponta no sentido oposto. E, finalmente, tem a força peso, né, exercida pela terra sobre o bloco e que aponta, né, sempre para baixo. Para analisar, né, o equilíbrio do bloco com detalhes, usaremos dois eixos, certo? Um na mesma direção e sentido da força normal, né, ou seja, o eixo Y, e outro na direção e sentido do possível movimento do bloco, que é o eixo X. Uma informação muito útil é que a direção da força peso, né, com o eixo Y, é de 30 graus, né? Ou seja, o ângulo entre a força peso e o eixo Y é de 30 graus. Chegamos nesta conclusão da seguinte forma: desenhando uma reta perpendicular ao solo da placa inclinada e outra reta perpendicular ao eixo Y. Veja que em ambos os casos, né, nós temos dois triângulos retângulos, certo? E esses triângulos são semelhantes, ou seja, possui um ângulo reto, né, ou seja, um ângulo de 90 graus aqui, e um ângulo de 90 graus aqui, e uma hipotenusa, certo? Devido a esta semelhança, nós concluímos, né, que o ângulo entre o eixo Y e a força peso é de 30 graus. Vamos agora projetar a força peso sobre os eixos X e Y, ou seja, parte dela sobre o eixo X e sobre o eixo Y. Um ponto importante é o seguinte, que quando realizamos a soma vetorial destas projeções, né, da força sobre estes eixos, né, esta soma ela tem que dar a força peso. E para que isso seja possível, estas forças, né, ou seja, as projeções, devem possuir essas direções, né, ou seja, a projeção de P sobre o eixo Y deve apontar no sentido negativo do eixo, certo? E a projeção de P sobre o eixo X, né, ou seja, essa aqui,
que é o mesmo que esta, deve apontar no sentido positivo do eixo x, certo? Por quê? Porque quando somamos px, né, mais py, esta soma tem que dar p apontando para baixo, certo? Continuando, veja que a força-peso, né, e seus vetores componentes, né, ou suas projeções, né, formam um triângulo retângulo, certo? E o comprimento de cada lado deste triângulo é os módulos destes vetores, certo? Do vetor força e dos vetores componentes, né, px e py, ok? Veja que px ele é o cateto oposto ao este ângulo de 30 graus, né? Então, nós iremos usar a razão trigonométrica seno para determinar uma fórmula para que, em seguida, possamos obter o valor de px, né? Então, veja que o seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Ou seja, px sobre py. Então, multiplicando p por seno de 30, ou ambos os lados dessa equação por p, nós chegamos que px é igual a módulo da força-peso vezes o seno de 30 graus. Iremos fazer o mesmo para determinar uma fórmula, né, para py. Primeiro, você deve observar que py é o cateto adjacente, né, ou que está do lado do ângulo de 30 graus. Né? Então, nós iremos usar a razão trigonométrica cosseno, né, deste ângulo para determinar uma fórmula para py, ok? Então, o cosseno deste ângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou py sobre p. Multiplicando o cruzado, né, ou ambos os lados por p, nós chegamos que py é p vezes cosseno de 30 graus. Vamos agora, então, determinar os valores do módulo da força-peso e de suas projeções. Mas primeiro, nós devemos converter a massa, né, que a questão nos forneceu e que está em gramas, para quilogramas. Então, olha, primeiro então vamos montar uma simples regra de 3, né? Aqui é a coluna do quilograma e aqui a coluna da grama. Então, 1 quilograma equivale a 1000 gramas e queremos descobrir quantos quilogramas, né, que eu chamei de m, equivale a 200 gramas. Então, vou multiplicar cruzado e igualar os produtos, né? M vezes 1000 é m 1000 ou 1000m. E isso é o mesmo que é igual a 200 vezes 1, certo? E passando o 1000 dividindo, ou dividindo ambos os lados por 1000, fica 200 dividido por 1000. Portanto, o m é igual a 0,2 kg. Bom, então agora podemos calcular o valor de P, né, da força-peso, ou o módulo da força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, né, a massa em quilogramas é 0,2 e a questão nos forneceu, né, G igual a 10. Então, este produto é 2 newtons. Agora já podemos calcular o valor de Px, né? Como vimos anteriormente, Px é P vezes seno de 30. P acabamos de calcular, é 2 newtons, está aqui. E o seno de 30 graus, a questão nos forneceu que é meio, né? 0,5 pode ser escrita desta forma, né? 1 sobre 2. 2 divide com 2 é 1, e 1 vezes 1 é 1 newton, certo? Que é o valor do componente x, ou da projeção da força peso sobre o eixo x. Da mesma forma, podemos determinar o valor de py, que é p vezes cosseno de 30. Novamente, substituindo o valor de p e do ângulo e do valor do cosseno de 30 graus, né, que é 0,8, obtemos, portanto, que py é 1,6 newton. Vamos agora analisar as forças que agem sobre o bloco e que estão sobre o eixo y, certo? E o objetivo dessa análise é determinar o valor da força normal, ou Fn. Lembre-se, como dito no início, o bloco está em repouso. Então, para que ele continue neste estado, a força normal deve cancelar Py, né, o componente y da força peso. Né? Ou seja, Fn deve anular o efeito
de PY. Para que uma força, né, anule o efeito da outra, elas devem ser iguais em módulos, ou seja, em valor, em direção, né, porém devem possuir sentidos opostos, como já está ilustrado aqui. Então, novamente, elas devem ser iguais em módulo, né, ou em valor, portanto, Fn tem que ser igual a Py. Como determinamos anteriormente, o valor de Py é 1,6. Portanto, o valor de Fn, né, deve ser também 1,6 newtons. Vamos agora analisar as forças que agem sobre o bloco nesta direção, que é a direção do eixo x, ok? E o objetivo desta análise é determinar o valor, né, do coeficiente de atrito estático, representado pela letra grega μ, ok? Seguinte, para que o bloco continue em repouso, é necessário também que o componente Px, né, da força peso, anule a força de atrito, né, o efeito da força de atrito. E para que uma anule o efeito da outra, elas devem ser iguais em módulo, né, ou em valor, devem ser iguais em direção, né, porém devem possuir os sentidos opostos, como está ilustrado aqui. Enquanto uma apresenta esse sentido, a outra apresenta o sentido oposto, né, aponta no sentido negativo do eixo x. A força de atrito estático ela é calculada da seguinte forma: você multiplica o coeficiente de atrito estático pela força normal, certo? Então, como as forças devem ser iguais em módulo, né, ou em valor, vamos agora determinar então o valor do coeficiente de atrito estático. Então, a força de atrito estático tem que ser igual à força ao componente x da força peso, né? Como apresentei aqui em cima, Φ é igual a isso aqui, né? E repetir o lado direito. Passando Fn dividindo, né? Obtemos esta equação. Como vimos anteriormente, Px, o seu valor é 1 newton, e Fn, seu valor é 1,6 newtons, né? E esta divisão é justamente esse valor, 0,625. E o coeficiente de atrito ele não possui unidades, né? Porque se trata de uma razão entre forças. Quando analisamos as alternativas, nós vemos que a única alternativa, né, que está de acordo com o nosso resultado é a letra E.